Fala pessoal, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, vamos finalizar os feitos de uma das melhores personagens da Marvel. Então vamos terminar de ver os feitos da Viúva Negra, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Na inteligência, impossível subestimar. Desde sempre, a Natasha se mostra uma das espiãs mais inteligentes da Marvel. É dito que desde seu treinamento ela já se destacava. Para começar, sua leitura de linguagem corporal é avançada. Numa situação ela sacou que o que pareciam ser fazendeiros, eram na verdade robôs, notando isso pela movimentação diferente deles. E quando se passou por uma vilã chamada Madame Máscara, a espiã convenceu até o treinador, justo um cara que lê movimentos num nível aprimorado. Além disso, a Viúva Negra sabe muito sobre se infiltrar. Ela já invadiu a casa do Tony Stark, sendo que o bilionário ficou impressionado porque, como ele mesmo diz, o sistema de segurança da sua residência estava entre os melhores do mundo, e a Vingadora também consegue hackear para obter as informações que precisa, tendo invadido uma rede específica para ter acesso a satélites. Uma vez, a Natasha plantou uma escuta num cara da máfia, e por uma semana ela interferiu nas operações dos criminosos, que só souberam que estavam sendo vigiados porque ela revelou isso a eles. E em outra situação, quando foi sequestrada pelo seu alvo, mas se libertou e conseguiu fazer o cara falar as informações secretas que precisava, para impedir que isso se perdesse, ela tinha gravado a conversa inteira usando uma escuta, que ela mesma implantou, debaixo da pele da sua mão. No combate, aqui ela brilha. A Viúva Negra tem a fama de ser uma das personagens mais mortais da Marvel, e isso é fato. A Natasha foi muito bem treinada na maioria das artes marciais mais conhecidas. Entre seus professores estão nomes como o Soldado Invernal e o próprio Wolverine. Como sabemos, ela não faz sempre questão de sujar as mãos, mas se achar necessário ela finaliza seus oponentes sem problemas, tendo um estilo de luta acrobático, técnico, prático e bruto. Ela conhece pontos de pressão ao nível que, num desentendimento com bandidos, a Natasha prometeu que se o cara não soltasse uma refém, ele nunca mais iria andar, e depois acertou o sujeito num ponto específico da coluna vertebral. Em quadrinhos antigos, para ajudar o coisa do Quarteto Fantástico, é dito que a espiã derrubou uma centena de soldados ao longo de algumas horas, aparentemente usando de furtividade. E durante uma fuga, a Viúva Negra humilhou vários agentes da SHIELD, cada um que vinha pra cima ela nocauteava sem dó, sendo que os agentes da SHIELD têm um treinamento acima da média, e eles no máximo atrasaram a Vingadora, tudo isso só para acabarem hospitalizados. Ela também já derrotou alguns ninjas do Tentáculo, e essa mesma organização treinou a Elektra, então mesmo cumprindo a função de capangas, são lutadores mais perigosos do que parecem. Além disso, a personagem sabe o que fazer caso seja restringida. Mais de uma vez ela foi imobilizada durante interrogatórios, e mesmo de mãos atadas, conseguiu lutar contra vários oponentes de uma vez enquanto se libertava, e não foi lutar de lidar só o suficiente para fugir. A Natasha destruiu os ossos de alguns e fez outros irem de arrasta, e muitos nem tiveram tempo de processar. A Vingadora também é muito precisa e perigosa quando usa armamento. Numa vez que estava dando uma de Sniper, a Natasha deu um tiro de advertência numa carta do mercenário, mostrando que se quisesse ele teria ido de base. O vilão ainda se impressionou que não conseguiu identificar a trajetória do disparo nem a localização dela, e se o próprio mercenário falou isso, logo um dos 3 melhores atiradores da Marvel, então é muito relevante. Já em lidar contra personagens famosos, com a ajuda de uma outra personagem que sabia lutar, elas derrotaram o Capitão América, e nessa luta, o Steve Rogers estava sob efeito de uma substância que deixava ele bem mais errático e agressivo, então não era o Capitão no seu auge, mas mesmo assim foi um desafio. Porém quem dá os golpes finais é a Viúva Negra. Ela também lutou algumas vezes contra o Soldado Invernal, mas aqui é um caso que não dá pra levar tanto em conta, porque os dois têm um passado romântico profundo e muito respeito pelo outro, então quando se enfrentam eles têm o costume de se segurar. Dá pra ver que não lutam sério como fazem com outros personagens, porque geralmente o contexto é um mal entendido. Embora a Natasha às vezes tenha vantagem na agilidade e precisão, o James tem na força bruta e técnica, afinal ele treinou ela. Uma vez, embora tenham afirmado que não queriam se machucar, o Soldado Invernal venceu a luta e nocauteou a Viúva, mas num outro desentendimento mais breve entre eles, onde a espiã estava com menos paciência, ela acertou alguns golpes que fizeram o James notar como ela se segurava durante os treinos, e ele afirmou que se não prestasse atenção iria perder a cabeça. A Vingadora ainda venceu o Justiceiro, no tempo que ele foi manipulado pela Hydra para se juntar ao Capitão América. Aqui o combate foi um pouco mais intenso e demorado, os dois se acertaram e contra-atacaram de forma proporcional, até a heroína decidir dar um basta definitivo e acertar ambas as pernas do Castle com lâminas, deixando ele ajoelhado e incapacitado. A Natasha também lutou contra a Elektra, porque aparentemente ela estava espionando a ninja, que quis dar um basta nisso. Aqui, o confronto foi equilibrado ao nível de que elas se acertam várias vezes, e quando terminam, ambas estão a um movimento de finalizarem a outra até resolverem no diálogo, então é um empate. Mas um leve lembrete é que elas lutaram depois que a viúva passou por uma cirurgia, e seus pontos se abrem quando sua adversária vai embora.
E por último, a personagem peitou o treinador, um cara conhecido por copiar o estilo de luta dos melhores combatentes da Marvel. E aqui o negócio ficou sério. O treinador até tenta fugir da espiã, só que quando ela alcança ele, o mercenário entende que se ficar parado vai acabar de base. Nisso, eles se enfrentam e o vilão realmente vai pra cima, acertando alguns golpes e mimetizando os ataques do Demolidor, Punho de Ferro e Shang-Chi. Só que a Natasha tá jogando tão sério que até o treinador sente que o pior vai acontecer, ao ponto dela ter um momento de vantagem e ficar a um movimento de mandar o mercenário de arrasta, o que só não acontece por intervenção da Maria Hill. Depois disso tudo, podemos afirmar com muita tranquilidade que ela é uma das melhores lutadoras da Marvel. Nas fraquezas, vamos analisar. Na real, a Viúva Negra não tem um ponto fraco específico tirando a limitação de não ter poderes além de um leve fator de cura, de resto ela é vulnerável como qualquer ser humano, mesmo que seja excepcional. Porém, um efeito colateral do soro do super soldado que ela foi exposta é que o composto causou uma mudança na resposta dos seus sistemas corporais, o que impossibilita a Natasha de engravidar. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como essa Vingadora é muito competente, completa e faz jus à fama que tem. Natasha Romanoff não é apenas uma das heroínas mais reconhecíveis da Marvel, ela é uma das mais bem desenvolvidas, fascinantes e carismáticas da editora. A Viúva Negra é um exemplo sólido de uma personagem que funciona naturalmente e não precisou ter arcos forçados pra gente gostar dela, que ela tenha cada vez mais histórias de qualidade. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!